Gerson eleito o melhor jogador do mês. Leila Pereira explica por que desistiu de Gabigol. Jornalista diz que Felipe Luiz ainda não está preparado. Que história é essa, PQD? Vem. Vem comigo que no caminho eu explico. Mas quero pedir para vocês que começaram a nos assistir que deixem o like de vocês. O like de vocês é muito importante para o crescimento e desenvolvimento do nosso canal. Você que não é inscrito, se inscreva. Tem um botãozinho preto aqui embaixo escrito inscrever-se. A inscrição de vocês é 0800 e aqui vocês ficam sempre informados sobre tudo que acontece nos bastidores do mais querido canal Paraquedista Rubro-Negro e página Amauri de Paula Santos, né? Então vamos para as informações, porque hoje, sábado, o elenco do Flamengo se reapresenta no CT1 do Urubu às 9 horas da manhã e o início dos treinos é às 9 horas e 30 minutos. Depois aí de 2 dias de folga, 2 dias merecidos, né? Principalmente aí por conta dessa data FIFA. Felipe Luiz aí deu um descanso para os seus jogadores, para eles poderem relaxar a mente, tirar um pouco o foco, né, desses jogos importantíssimos que tem tido, após essa vitória maravilhosa aí do pentacampeonato. Então hoje, 9 horas da manhã, se representam no CT1 do Urubu. Às 9h30 começa um treino focado no jogo da 34ª rodada do Brasileirão contra o Cuiabá, lá na Arena Pantanal, no dia 20, quarta-feira. Lembrando, amanhã domingo, o elenco também se reapresenta no Ninho do Urubu. E aí o sarrafo lá em cima. Treina sábado, treina domingo, treina segunda, treina terça. Na terça-feira treinam na parte da manhã, na parte da tarde vão para Cuiabá, ficar concentrado até o horário do jogo, beleza? Jogo importante para o Flamengo se manter aí na parte de cima da tabela para ganhar uma premiação melhor. Quanto melhor a colocação na tabela do campeonato, melhor é a premiação em dinheiro, né? Então, vamos mudando aqui de assunto. Ex-cria do Ninho, Vinição, fazendo história, ó. Um dos melhores jogadores do Sheffield United na temporada. Time que está na vice-liderança da segunda divisão inglesa, Vinícius Souza, cria do Flamengo, ganhou música da torcida do clube inglês. Parabéns, Vinição. As últimas atuações até aqui renderam não só a faixa de capitão para o cria do Ninho, mas também a admiração da torcida do Sheffield, que cantou na chegada do volante no hotel antes de uma partida no último domingo, dia 10. Pô, isso é muito legal, né? A música dizia: então vamos, Vini Souza, junte-se a nós nessa festa. Isso aí é um trecho da letra da música. Emocionou o jogador, que em entrevista na Inglaterra destacou que é uma verdadeira prova de admiração ganhar um canto da torcida do futebol inglês. Vamos para o que disse Vinição aqui? Sobre a música, não tem como não sentir emoção. Uma gratidão. A cultura musical aqui na Inglaterra é super forte. E quando a torcida cria uma canção para o atleta, significa que eles estão reconhecendo todo o esforço. A homenagem é muito legal. Já aprendi a letra e agora vou cantar junto com eles, disse Vinição aí. Parabéns, Vinição. Muita sorte, muito sucesso, tá, para você aí na Inglaterra. A Inglaterra que é a terra dos Beatles, né? Os garotos de Liverpool. Então, seguindo aqui com as informações, falando em homenagem a atletas, né? Gerson do Flamengo é eleito craque do mês do Brasileirão, meus queridos e minhas queridas. Nada mais do que merecido, né? Capitão do Flamengo, Gerson é um dos destaques rubro-negro e um dos principais jogadores de futebol brasileiro na temporada. Não à toa, o camisa 8 foi eleito o craque do mês de outubro no Brasileirão, com apenas 3 jogos. O Flamengo disputou 4 jogos do Brasileirão em outubro. Na ocasião, o rubro-negro enfrentou Bahia, Fluminense, Juventude e Internacional, somando 2 vitórias, 1 empate e 1 derrota para o Fluminense. Nesse interim, Gerson atuou em 3 partidas, nas quais concedeu 2 assistências e obteve uma nota média de 7,8, segundo publicação do campeonato nas redes sociais. Mais um parabéns aqui. Atual capitão do Flamengo, Gerson é um dos principais nomes do futebol brasileiro em 2024. Até o momento,
Pelo Flamengo, o meia-campista atuou 53 partidas, nas quais marcou 4 gols e concedeu 8 assistências. Além disso, camisa 8 do Flamengo conseguiu coroar a excelente temporada com o título da Copa do Brasil. Ele e todo o elenco, né, meus queridos e minhas queridas, e também dominou o meio-campo da seleção brasileira. Infelizmente, não foi o suficiente para que a seleção brasileira vencesse o seu último jogo e ficou no 1-1. Lembrando, uma andorinha só não faz verão. O Vinícius Júnior, né, perdeu um pênalti. Então, seria aí, se ele tivesse convertido, seria 2-1 para a seleção brasileira. Agora, entrar no trechinho aqui de Gabriel Barbosa, o Gabigol, sempre tem notícias, né, falando sobre Gabigol de uma maneira ou de outra. Então, seguindo aqui, ó, Leila Pereira explicou a desistência por Gabigol. Ela disse o seguinte: não vou entrar em leilão. Cara, eu admiro muito a administração da presidente do Palmeiras, Leila Pereira. Podem falar o que quiser, sem clubismo. Ela é muito pé no chão e ela é muito firme nas suas decisões, coisa que está faltando aqui na diretoria do Flamengo. Não vou criticar muito essa diretoria do Flamengo. Uma diretoria super vitoriosa. São 13 títulos em 6 anos dessa diretoria. Uma administração incontestável financeiramente, mas deixa a desejar em alguns pontos. Eu não vou chegar aqui e descer o sarrafo, como tenho visto muitas pessoas. Não gosto dessa diretoria, mas tenho que dar a mão à palmatória. É uma diretoria vitoriosa e administrativamente também, na parte financeira, de patrocínios, negócios, ela é muito boa mesmo. E a Leila Pereira aqui, ó, presidente do Palmeiras, Leila Pereira se pronunciou sobre a desistência em tentar contratar o atacante do Flamengo, Gabigol. A dirigente afirmou que ofereceu um pré-contrato ao jogador, mas que a negociação se arrastou e os valores foram além da realidade do time palmeirense. Parabéns, Leila Pereira. Abre aspas para o que disse Leila, que é o UOL. Nós chegamos a negociar. Era um nome que me interessava bastante. Só que demorou muito a negociação. Eu sou uma pessoa muito objetiva e não adianta usar o Palmeiras de trampolim para outros clubes. Eu não vou entrar em leilão, fecha aspas. Ela foi o que ela iniciou ela na entrevista ao UOL. O que ela disse? Quis dizer, Palmeiras é um time que está em ascensão, igual o Flamengo, igual o Botafogo. São times de grande visibilidade. Ah, o Palmeiras está afim? Pô, nós vamos lá atrás desse jogador. Aí começa o leilão. O time oferece tanto, outro time oferece tanto. Tanto que o Júnior Pedroso, o representante do Gabigol, está ouvindo proposta de vários times para ver qual a proposta melhor. Ou seja, virou um leilão, né? Leila elogiou o Gabigol, mas destacou que não gostou da forma como a negociação estava desenrolando. Abre aspas para o que disse Leila Pereira. Quando nós entendemos que a coisa estava se desvirtuando, eu pedi para parar. Falei, esquece. O que eu quero é quem venha agregar, mas é um grande jogador. Eu tinha interesse. Sim, nós propusemos uma assinatura de um pré-contrato, mas a coisa ficou se arrastando muito tempo e eu não gostei. Foram valores muito fora da realidade e eu acho que a gente tem que ter um bom senso, fecha aspas, disse Leila. Parabéns, sou fã dessa mulher, sou fã do sacaneio, brinco, zoo, bruxa do 71, mas cara, é tudo na zoação, porque tem que dar mão à palmatória a essa mulher. Ela administra melhor do que muitos marmanjos por aí. Então, seguindo aqui com as informações, né? Cara, Felipe Luiz, 10 jogos no Flamengo, né? Apenas uma derrota, um título de campeão de Copa do Brasil, né? O Flamengo mudou sua característica de jogo. Eu me lembro aí que ele falou do jogo do Fluminense contra o Real Madrid, que falou que se entrasse... Isso em 2000, mais de 10 anos atrás, o cara já tinha uma visão de técnico muito grande, ele já nasceu técnico. E jornalista afirma que Felipe Luiz não está pronto para ser técnico do Flamengo, que foi uma precipitação. Tá de sacanagem, cara. Tantos outros técnicos assumiram o Flamengo de maneira assim, inesperada e tiveram ótimos resultados.
Então, seguindo aqui, ó, o jornalista André Kfouri afirmou que não considera o comandante pronto para estar à frente do mais querido. Será? Abre aspas para o que disse André Kfouri. É uma precipitação apresentar Felipe Luiz como treinador pronto, especialmente no ambiente de futebol em que uma substituição mal sucedida pode significar o apelido de estagiário na cabeça dele. A pressa é um desrespeito ao valor da experiência numa carreira tão exigente e difícil, disse ele. Ele vai complementar aqui. Eu acho que o técnico pronto para o Flamengo era realmente aí o Adenor Alexandre Bactite, um técnico retrógrado, um técnico que usa a ciência em vez da matemática. Sim, a matemática, porque um time de futebol para conquistar título ele tem que somar pontos, não é? E não da maneira que ele estava fazendo, o Flamengo só perdendo pontos. A ciência falou mais alto do que o campo para Tite. Ele disse o campo fala, e o campo não estava falando, né, na época dele. Ou o campo estava falando e ele estava tapando os ouvidos. Só poderia ser isso, né? Bom, então seguindo aqui para o que disse André Kfouri. Abre aspas. Felipe não está pronto, mas parece absolutamente preparado para a exigência e para a dificuldade. Mesmo que tenha começado pelo topo da montanha, além dos adversários, o que ele enfrentará a partir de agora é a cobrança que resulta de seu próprio desempenho. Surpreendente, talvez até para os mais otimistas, concluiu André Kfouri na coluna do ESPN. Cara, olha só, vamos trazer aqui, ó. Felipe Luiz assumiu o Flamengo no dia 1º de outubro, logo após a demissão de Tite. Até o momento, o treinador dirigiu o rubro-negro em 10 jogos, somando 6 vitórias, 3 empates e 1 derrota, ou seja, um aproveitamento de 70%. Além disso, o comandante conquistou a Copa do Brasil ao derrotar o Atlético Mineiro por 4-1 no agregado. E lá dentro da casa deles, vai ficar gravado sempre na memória. Flamengo, primeiro campeão do Galinheiro. Então, para mim, está preparadíssimo. Tem o DNA do Flamengo. Sabe como a torcida gosta que o time jogue. E ele está fazendo isso. Fazendo o time jogar para frente e não esquecendo da defesa. Então, seguindo aqui, né? Landim, atual presidente do Flamengo, é quem será o CEO do Flamengo no próximo triênio, caso Rodrigo Duns ganhe a eleição, disse em entrevista ao Flow. Abre aspas para o que disse aqui. A chance de o Flamengo voltar a ser o que era antes é enorme se a oposição vencer as eleições. A chance de haver uma queda brutal em relação ao que temos hoje é gigantesca. Fecha aspas, disse Rodolfo Landim. Está falando na parte financeira, né? E também ele joga sempre a parte do estádio, que ele diz que talvez a nova direção não dê continuidade ao projeto de construção do estádio do Flamengo, que está previsto ser inaugurado no dia 15 de novembro de 2029. Só que tem o seguinte, temos que lembrar que, se o BAP for eleito, provavelmente Rodrigo Torres será o vice-presidente de finanças. Rodrigo Torres foi um dos responsáveis pela reestruturação financeira do Flamengo nos últimos anos. Já falei, gosto da administração de Rodolfo Landim com relação à parte financeira. Gosto muito, mas ele deixa a desejar em algumas partes. Não só ele, como Marcos Braz, morde virilha de rapaz, né? Então, só para ficar mais leve o clima, né? Artilheiro do Flamengo na temporada, Pedro está evoluindo na recuperação e já faz trabalhos com carga. O retorno estimado de 6 a 8 meses, a partir da lesão de ligamento cruzado do joelho, o atacante está em franca recuperação. O camisa 9, inclusive, vem fazendo 3 sessões de treinamentos na própria residência e 1 dentro do clube diariamente. Em vista da mesma lesão que ele teve em 2018, quando ele ainda era jogador do Fluminense, o tempo de recuperação dele está sendo bem melhor, está sendo muito mais rápido, né? Então a previsão é que ele aí em 6 meses já esteja pronto para começar a fazer o trabalho de transição e esteja à disposição do Flamengo para o Super Mundial de Clubes de 2025, né? Então vamos seguindo aqui para fechar essa matéria. O Flamengo aí
mira a contratação de atacante brasileiro para substituir Gabriel Barbosa, o Gabigol. O Flamengo aí demonstrou interesse na contratação de Arthur Cabral. Segundo informações do Record de Portugal, o Flamengo começou a se movimentar nos bastidores, visando a contratação de Arthur Cabral. Anteriormente, o Benfica de Portugal informou que não pretende contar com atacante na próxima temporada. Desde a chegada do técnico Bruno Lage, o jogador perdeu espaço no elenco e só foi utilizado em times alternativos. Vale ressaltar que atualmente o atleta vale 14 milhões de euros, cerca de 86 milhões de reais, segundo o Transfermarkt. Quem é Arthur Cabral? Vou trazer um pouco sobre ele. Arthur Cabral é um atacante brasileiro de 26 anos que atualmente joga no Benfica de Portugal desde agosto de 2023. O centroavante custou cerca de 20 milhões de euros, cerca de 120 milhões de reais na cotação da época. Anteriormente, o jogador teve passagem por Ceará, Palmeiras, Basel e Fiorentina da Itália. Além disso, na carreira o atleta já atuou em 305 partidas, nas quais somou 126 gols e 27 assistências. Não podemos esquecer que Gabigol pode continuar no Flamengo na temporada de 2025, como eu trouxe no vídeo de ontem. Rodolfo Landim voltou atrás e nesse contrato de 1 ano oferecido, ele colocou cláusulas, colocou gatilhos que o jogador pode ter uma renovação de contrato automática batendo algumas metas. O que vocês acham dessas informações? Deixe o comentário de vocês abaixo. Gostou? Chegou até aqui? Deixa o like de vocês, não são inscritos, se inscrevam, dá aquela moral, compartilhe os nossos conteúdos, que tudo isso para vocês é 0800. Sendo assim, eu fico por aqui, voltando a qualquer momento com mais notícias sobre o rubro-negro mais querido e mais amado do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo. Saudações!